Agora são 10 horas 9 minutos, nosso assunto agora é segurança na internet, estamos no CBN Maringá, primeira edição, direto da Bysoft, lembrando que nós estamos transmitindo pela nossa live no Facebook, com a parceria com a TV Unicesumar. Nós temos aqui essa transmissão, feita também em conjunto com eles, e estamos agora entrando nessa entrevista, na discussão sobre a internet e segurança na internet. Nós temos empresas de grande porte, empresas que precisam de segurança, estão no mundo digital e como é que esse mundo digital pode ficar mais seguro. Para falar um pouco sobre isso, eu converso agora com o CEO de uma empresa de tecnologia da informação, especialista em segurança na internet. Eu converso com o Clemilson Corrêa, que está aqui ao meu lado. Clemilson, bom dia e obrigado pelo aceitar o nosso convite de falar conosco aqui na CBN. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Bom, eu queria começar fazendo um pouco um contexto do perigo da internet em âmbito internacional. A gente tem, às vezes, ouvindo lá do leste europeu, os terroristas digitais, e eles podem chegar até nós. E acabaram chegando. Muita gente perdeu dados, às vezes tem a vida pessoal invadida no mundo digital. Esse perigo é real, as pessoas têm que ficar mais atentas a ele? Sim, exatamente, Gilson. Na verdade, ele já existe, né? Esse perigo é um perigo mundial, né? Está globalizado, né? Os riscos digitais. É uma preocupação que a população precisa ter, né? Muita pouca gente entende os riscos que já existem, né? E aqueles que entendem não sabem exatamente como se proteger. Agora, esse risco é tão grande quanto o risco físico, quando a gente pensa na nossa segurança pessoal, a nossa segurança física. Os riscos que a gente corre na internet são muito parecidos. Sim, sim. O risco é muito grande. Só para você ter uma ideia, Gilson, há cerca de um ano atrás, um hotel na Europa, ele teve todas as suas portas trancadas por um criminoso virtual. Isto é, imagina clientes, hóspedes trancados no seu quarto, outros sem conseguir acessar, até que o hotel fizesse o pagamento de um resgate. Ele sequestrou as pessoas do hotel dentro do próprio hotel. Sem ele estar presente. Ele estando em outra nação, em outro lugar, escondido. E hoje nós vemos a automação das coisas chegando nas nossas residências, chegando nos nossos veículos, na nossa vida. E nós não entendemos o quanto nós estamos expostos à tecnologia, os nossos filhos, a nossa família, os nossos negócios. Então é uma preocupação que sim, né, nós precisamos ter. Deixa eu até fazer uma pergunta para você que me vê agora. Daqui a pouquinho, às 10h40, nós vamos entrevistar também uma pessoa falando sobre cidades inteligentes. A gente tem muita aquela coisa que a cidade tem semáforos controlados, às vezes por um programa. A gente tem vários serviços feitos por uma prefeitura, por exemplo, controlados por programas. Se entrar um hacker, se entrar um terrorista digital, ele pode fazer uma cidade parar. Exatamente. Existe inclusive, Gilson, é interessante que existe um game chamado Watch Dogs, que quando foi lançado, muita gente disse, olha, está contando de uma realidade que não existe, que é de um hacker que controla a cidade inteira, né? Esse game tem aí nos consoles aí mais vendidos no mercado, e hoje sim, né, é possível, né, que isso aconteça. Inclusive os especialistas dizem que a próxima guerra, né, se acontecer uma próxima guerra, uma terceira guerra mundial, ela vai ser uma guerra digital, com armas digitais, não mais armas físicas. E pelo que você está relatando, com consequências para os seres humanos, às vezes, igual ou até pior do que uma guerra física. Quer dizer, a guerra digital ela pode causar muitas consequências. Eu penso que é pior, Gilson. Imagina hoje, quando nós paramos para analisar como a sociedade funciona, né? Os nossos alimentos, né? Pedidos, energia elétrica, a comunicação, ela é toda hoje controlada digitalmente. É possível modificar ou trancafiar uma cidade, né, desabastecer uma cidade, não só de combustível, como de alimento, né, manter as pessoas presas, expor a vida, né, de cada indivíduo. Então é possível fazer, né, uma guerra com proporções nunca antes vistas na história da humanidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma área que cresce, que eu queria conversar um pouquinho sobre a segurança em relação a essa área que é o e-commerce. As lojas físicas, as pessoas se preocupam com a segurança de suas lojas, né? A gente entra nas lojas, estão cheias de câmeras, né? Controlar quem entra, quem sai. Numa loja virtual, eu tenho pessoas que entram e saem da minha loja, olhando os meus produtos, comprando. Eu tenho o mesmo risco numa loja digital do que uma loja física. Sim, tem muitas pessoas que pensam que abrir uma loja virtual, você não precisa ter investimentos. Quando, na verdade, algumas lojas, alguns projetos virtuais, eles exigem um investimento maior
do que uma loja física. Você tem grandes riscos, talvez os mesmos ou até maiores riscos, né? Eu vou citar alguns deles. O risco da proteção da informação do seu cliente. A loja é responsável por guardar essas informações. O outro risco é que quando você vende online, a venda não presencial através de cartão de crédito, a responsabilidade é do lojista. Então, se alguém comprar, você não está vendo a pessoa do outro lado. Se alguém comprar com cartão clonado, a responsabilidade é totalmente da loja que o vendeu. Então, ela precisa se armar, né, com proteções contra o roubo digital. Quando as pessoas entram, invadem uma loja, por exemplo, né, no mundo digital, na internet, e elas ocasionam mudanças, às vezes, invadem informações, obtêm informações, códigos, senhas. Para consertar isso é um negócio complicado, né? Ou seja, o estrago feito é difícil de ser arrumado. É muito difícil. Tanto que um setor que está crescendo muito hoje no mundo, que talvez seja um setor da área de segurança que mais cresce, é o setor de seguros. Muito pouco conhecido, talvez, pelos ouvintes aqui na nossa região, mas quando nós acompanhamos notícias nos Estados Unidos, na Europa, nós vemos que está popularizando muito. Porque a empresa ela se preocupa, sim, agora com a segurança e também ela tem um seguro, caso acontecer... É segurança para a empresa digital, para a empresa? É um seguro para qualquer empresa, né? Você contrata esse seguro e você, então, se acontecer, né, um sinistro digital, vamos pensar assim, porque quando acontece um sinistro digital, as despesas são enormes. Pouca gente sabe disso, né? São milhões envolvidos, né, em médias e grandes empresas quando ocorre um vazamento de informação, uma perca de dados, para você recuperar aquela informação. Então é preciso não somente se prevenir, né, com o alarme do carro, por exemplo, mas também tem que segurar o carro. A mesma coisa para o mundo digital hoje. Ou seja, a empresa faz o seguro, mas ela também vai exigir dessa empresa digital que ela também cumpra certos critérios de segurança. Exatamente. E tem também a questão da ética, né, com o consumidor. A gente percebe muitas empresas que quando são invadidas, né, grandes empresas, grandes nomes aí do mundo da tecnologia, do mundo do varejo, foram invadidos e abriram a informação, né, para a imprensa, com a transparência, né, que exige esse mundo hoje, né? Se você foi invadido, se o seu consumidor, se o seu cliente teve as suas informações sigilosas expostas, a empresa ela precisa ser transparente o suficiente, né, para informar isso, porque o seu consumidor precisa também tomar providências, né, sabendo que a sua identidade aí foi roubada. Eu sou internauta, entro às vezes na internet, em várias empresas, produtos, eu tenho que me cuidar também. Tem aquela ideia de que a empresa tem que se cuidar, mas a gente como cliente, ou mesmo como internauta, tem que se cuidar. Sim, com certeza. Antigamente nós falávamos, por exemplo, sobre o software pirata versus software original, e o consumidor sempre se remetia a um custo, né, que na cabeça de muita gente é elevado, que é muito incorreto. A questão do uso do software pirata ele é cultural. Um dos softwares, para você ter ideia, Gilson, mais pirateado da história do Brasil custava R$30. Então não é questão de custo. A pirataria é questão cultural. Mas quando o consumidor utiliza o software pirata, ele está expondo ele próprio, a sua família, os seus filhos, as pessoas que ele ama, está expondo ao perigo digital. Porque o software ele só funciona craqueado, né, vamos dizer roubado, quando um hacker modifica os seus códigos. E esse hacker não faz isso de graça. Ele deixa códigos maliciosos lá dentro. E de repente, por causa de uma economia, né, desculpa o termo, né, uma economia burra, às vezes o pai de família expõe a sua filha, o seu filho, a criminosos, né, virtuais, enquanto ele está trabalhando, a sua filha, o seu filho utilizando o computador lá com software pirata, ilegal. Um antivírus hoje para casa, Gilson, custa R$40. Então o acesso à segurança ele é barato. Basta que as pessoas tenham a informação e queiram se proteger. Eu fico imaginando que empresas fazem isso. Empresas usam esse tipo de software. Quer dizer, as empresas expõem as pessoas, os funcionários e os produtos dela também. Eu gostaria de citar uma informação que eu acho que é muito interessante que o ouvinte saiba. Existe hoje a chamada Deep Web, que é a web profunda. Que a internet que nós acessamos, ela é como se fosse a ponta do iceberg. E a Deep Web é todo o iceberg que está lá embaixo. Tudo de mais ruim que o ouvinte possa imaginar acontece na Deep Web. Por exemplo, venda de órgãos de pessoas, por exemplo, venda de crianças, venda de armas, de drogas, a coisa mais horrível que vocês possam imaginar. O submundo digital. É o submundo digital. Nesse submundo digital são vendidas armas digitais.
Essas armas, por exemplo, é um ransomware, aquele vírus que sequestra o seu dado e pede resgate. O criminoso, ele não precisa ser um hacker mais. Ele só precisa ter dinheiro. Ele entra na Deep Web e tem ofertas lá, Gilson, de comprar um ransomware que sequestra dados por R$10.000. Ele investe, ele compra esse criminoso e o hacker, inclusive, parece piada, dá garantia e dá suporte para o criminoso e ele vai lá e invade uma região. Ó, eu quero espalhar esse ransomware em tal região do mundo. Da mesma forma que eu compro o software de uma empresa que me garante suporte e assistência, o hacker me dá exatamente. Um produto para promover. Então, só para os ouvintes terem ideia, isso está crescendo muito, numa proporção inimaginável. Por dia, Gilson, são produzidos mais de 300 mil novas pragas. Eu vou repetir, por dia, mais de 300 mil novas pragas. Então, você tem aí, por parte desses hackers, desses terroristas digitais, um aperfeiçoamento constante da violência, como a gente tem, por exemplo, a gente fala o crime organizado, cada vez mais bem armado, muito mais ousado. Na mesma proporção, eu tenho no mundo digital a mesma coisa. Eu até diria, Gilson, não querendo exagerar de forma alguma, mas nós temos acompanhado muito esse mercado. Nos últimos 12 meses eu tive mais de 7 conferências internacionais falando a respeito desse tema. Eu diria que é mais, porque o mundo digital ele cresce em proporções maiores. É só o ouvinte pensar 10 anos atrás. Né? Havia as ferramentas que ele utiliza hoje, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Uber, não existia. O avanço tecnológico ele é muito rápido, muito veloz. Ainda mais pensando em crime, quando envolve, né, aquisição de dinheiro ilegal. Então significa que quanto mais a gente tem ferramentas na internet, mais nós temos acesso e permanência nela, mais tem que se preocupar com segurança. Quer dizer, é como se eu estivesse circulando num ambiente em que eu estou sendo monitorado para o bem e para o mal. Exatamente. Nós não sabemos com quem nós estamos falando do outro lado, nós não sabemos com quem nossos filhos estão falando, nós sabemos quem são realmente os nossos clientes que estão tocando aí virtualmente na gente. Então nós precisamos, no mínimo, né, tomar algumas medidas de segurança para evitar problemas. Agora dá uma dica para os nossos ouvintes, já que você falou de segurança na internet, uma senha para você colocar, porque as pessoas vão fazer aquelas senhas e quase sempre a gente pega um pouco, pô, não posso esquecer a senha, né? Mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma senha muito exposta que pode estar associada a mim. Qual seria a melhor dica para uma senha? Chega a ser ridículo às vezes, Gilson, que as pessoas fazem uma senha e guardam a senha na carteira. Né? Colocam uma senha que é a data de aniversário dos filhos, essa é a coisa mais comum, a data de aniversário inversa dele próprio. É a primeira coisa que um criminoso virtual vai fazer. Existem softwares hoje, gente, que você imputa os dados de uma pessoa e ele gera as senhas prováveis que essa pessoa digitou. Coloca o nome da esposa, dos filhos, data de nascimento, ele vai dando, pode ser isso, pode ser automático. Então, existem aplicativos, hoje os smartphones aí, todo mundo tem praticamente, você baixa na sua loja aí do seu smartphone um aplicativo gerador de senhas. Ele gera a senha para você, uma senha complexa, da forma que você quiser, só números, letras, maiúsculos, minúsculos, e você também consegue armazenar essa senha. E para você visualizar, quando você esquecer, você entra no aplicativo, digita a senha, ele vai ter uma senha para você abrir, e você tem acesso a todas as suas senhas. É muito importante que faça isso. Um dado interessante para o ouvinte, se você coloca uma senha de mais de 10 caracteres, na força bruta, o que é força bruta? É quando o hacker tenta descobrir a senha colocando possibilidades. Com a tecnologia de hoje, um hacker demoraria 10 anos para conseguir descobrir. Então, gente, as minhas senhas são 15 caracteres. Se você colocar uma senha de 10 caracteres, você está super protegido. Nada associado à tua vida pessoal, às tuas coisas. Não vai também colocar ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Senão não vai funcionar. Clemilson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Tá joia, muito obrigado aos ouvintes, valeu. Conversei com o Clemilson Corrêa, nós falamos sobre segurança na internet. Ele é CEO de uma empresa de TI e é também especialista em segurança digital. E nós falamos um pouco sobre isso, que é importante a todos nós, afeta não só empresas, mas também as pessoas. Agora são 10h20.